Se você está pensando em investir no exterior, já deve ter passado pela sua cabeça a opção de investir em ETFs que replicam o índice S&P 500. Mas será que é melhor investir nesses ETFs listados no Brasil, como é o caso do IVVB11, ou investir diretamente no exterior através de ETFs como o VUL, SPY e IVV? Fique ligado que nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida e te mostrar qual é a melhor opção de ETF para você investir na bolsa americana. E antes de comparar aqui as opções, pessoal, é importante a gente entender o que é um ETF. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é um ETF ainda, você está começando a aprender sobre investimentos, eu vou explicar brevemente aqui o que é um ETF. O ETF é um fundo de índice negociado em bolsa, um Exchange Traded Fund. Esses fundos, eles replicam índices do mercado, como é o caso do índice S&P 500. Então, quando você compra uma cota de um ETF que replica o índice S&P 500, você está indiretamente comprando aquela carteira daquele índice, né? Lembrando que o índice de mercado é uma carteira teórica de ativos. No caso do S&P 500, é uma carteira composta pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, comprando uma cota de um ETF que replica esse índice, você está indiretamente investindo nessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas a gente tem diversos ETFs. Tem ETF que replica o Ibovespa, né? Então, você vai comprar a carteira do índice Ibovespa. Tem ETF que replica a carteira Nasdaq. Então, você vai comprar a carteira da Nasdaq. E tudo isso indiretamente, né? Tem diversos ETFs. Tem ETFs de setores específicos, de empresas específicas, de small cap, de large cap. Então tem diversos ETFs, diversos índices de mercado e esses ETFs replicam esses índices. E agora que você já sabe o que é um ETF, vamos aqui para a tela do meu computador para te mostrar as opções de ETFs, né? Os listados no Brasil e os listados diretamente nos Estados Unidos. Se vocês observarem aqui, eu coloquei as principais opções, né, de ETFs que replicam o S&P 500, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. As opções disponíveis nos Estados Unidos, as mais famosas, né, os ETFs mais conhecidos, é o SPY, o IVV e o VO. E aqui no Brasil, o mais conhecido é o IVVB11. E esse ETF, o IVVB11, nada mais é do que um ETF que compra cotas do IVV lá no mercado americano. Então, ele basicamente cobra uma taxa a mais para pegar o seu dinheiro aqui no Brasil e comprar cotas do IVV lá no mercado americano. Basicamente é isso o IVVB11. Quanto aos custos e as taxas, nos Estados Unidos as taxas são bem mais baixas, né? A taxa de administração que a gestora desses ETFs cobram. Lá nos Estados Unidos, no caso do IVV e do VO, a taxa é 0,03% ao ano, ou seja, uma taxa ínfima, né? Uma taxa que não vai alterar em nada a sua rentabilidade. E o SPY é um pouquinho mais caro, mas também uma taxa muito baixa de 0,09%. Já aqui no Brasil, o IVVB11 possui uma taxa de 0,23%. Continua sendo uma taxa baixa, né? Mas quando comparada aos ETFs listados no mercado americano, é uma taxa bem maior, né? Uma taxa bem mais representativa, né? Vamos dizer assim. Então é um ponto negativo, o primeiro ponto negativo aqui dos ETFs listados no Brasil. A taxa é mais cara, então você acaba pagando mais no longo prazo, sua rentabilidade vai ser mais corroída no longo prazo pelas taxas. Quanto à tributação, lá no mercado americano, os ETFs distribuem dividendos. E como vocês sabem, os dividendos no exterior são tributados em 30% diretamente na fonte. Já que no Brasil, os ETFs não distribuem dividendos. Então, todo dividendo que o IVVB11 recebe do IVV lá do exterior, ele reinveste no próprio fundo. Então, como não distribui dividendos, os ETFs aqui no Brasil acabam reinvestindo seus dividendos. Então, é uma comparação que vai muito de cada pessoa achar o que é bom e achar o que é ruim, né? Tem a parte boa de receber o dividendo, mas vai ser tributado, mas tem a parte ruim de não receber o dividendo, né? Ele tá toda hora reinvestindo e você vai ter que vender essas cotas para conseguir utilizar esse valor lá na frente. Por exemplo, se você aposenta investindo em ETFs, lá na frente você precisa resgatar esse dinheiro e você vai ter que vender cotas desse ETF, caso você invista aqui no Brasil. Quanto ao ganho de capital, qualquer venda com lucro de investimentos no exterior, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro. Já aqui no Brasil, é um ponto positivo aqui no Brasil, que você tem uma isenção de até 20 mil. Passou de 20 mil, você vai pagar essa mesma alíquota de 15% sobre o lucro. Então, ponto positivo aqui para os ETFs do Brasil. Até agora a gente está meio que empatado, né? Vamos dizer assim. Ganhou um ponto contra a taxa, né? Os ETFs nos Estados Unidos têm uma taxa menor. Os ETFs aqui no Brasil têm essa isenção de até 20 mil nas vendas com lucro. Então, 1 a 1, e a parte dos dividendos é meio a meio, vamos dizer assim, né? Porque tem a parte de não receber, mas não pagar imposto, e tem a parte de receber e pagar imposto. Mas lembrando que o IVVB11 investe no IVV lá fora, então acaba que fica meio parecido, mas um pouquinho a mais de ponto ali para os ETFs dos Estados Unidos. E quanto à facilidade de investimento, isso vai muito de cada pessoa, né? Nos Estados Unidos você vai ter que, obviamente, abrir uma conta em uma corretora americana, outra conta, né? Diferente da sua conta da corretora aqui no Brasil, fazer o câmbio de real para dólar
e comprar as suas cotas de ETFs diretamente na bolsa americana. Já aqui no Brasil, você comprando os ETFs listados aqui, você vai comprar através da sua mesma corretora brasileira. Você vai abrir e vai comprar as cotas de ETFs em reais. Então acaba sendo um ponto positivo aqui para facilidade de investimento, né? Você não precisa fazer câmbio, você utiliza a mesma conta da corretora, então é um ponto positivo também aqui para o Brasil. Então, no geral, olhando exclusivamente para esses dados que eu coloquei aqui na planilha, faz mais sentido até investir em ETFs listados aqui no Brasil, né? Investir, por exemplo, no IVVB11. Mas o que é que eu não coloquei aqui e que, na minha opinião, é o principal motivo para pegar o seu dinheiro, para você pegar o seu dinheiro e investir diretamente no exterior, que é a proteção patrimonial, né? Você dolarizar de fato o seu patrimônio. Então você tem que entender que quando a gente pensa em investir no exterior, não é somente estar exposto ao dólar, somente estar exposto a ativos americanos. Você precisa também pensar na sua proteção patrimonial. Então quando você deixa o seu dinheiro aqui no Brasil, você está exposto às legislações, aos riscos, né, que existem aqui no Brasil. Então não faz sentido você pensar em investir no exterior sem pensar na proteção patrimonial, né? Você diversificar o seu patrimônio em geografias diferentes. Então mandar o seu dinheiro para fora do Brasil, para outro país que possui outras legislações e que você vai correr riscos diferentes, né? Por exemplo, quando você deixa o seu dinheiro aqui no Brasil, caso aconteça alguma coisa lá na frente, você queira vender as cotas do seu ETF e mandar dinheiro para fora, dependendo da situação que o Brasil esteja nesse momento, você pode ter um prejuízo muito grande. Você pode estar com o país em uma situação horrível, onde você não consiga comprar dólares para mandar para fora, você esteja pagando impostos absurdos. Com uma canetada, a gente pode ter um aumento de IOF e dificultar muito o investimento no exterior. Então é importante que você pense já nessa proteção de patrimônio na hora de investir no exterior. Por isso que para mim não faz sentido você comprar ETFs listados aqui no Brasil. Se você pensa em investir no exterior, você tem que pensar em dolarizar o seu patrimônio da maneira correta, mandando seu dinheiro para fora do Brasil, comprando ETFs, ou seja lá quais forem os ativos, ações, REITs, diretamente na bolsa americana através de uma conta de uma corretora americana. Somente fazendo isso que você vai estar de fato protegendo seu capital. Você pode estar investindo, você pode estar exposto, ganhando sua rentabilidade da mesma forma, com sua facilidade, né, de investimento, comprando PDRs ou ETFs listados aqui no Brasil, mas a proteção em si, que é para mim é um pilar extremamente importante dos investimentos exterior, você não vai ter 100%. Você só vai ter se o seu dinheiro estiver lá, em outro país, em outras legislações, em outros riscos, né? Em riscos diferentes dos que a gente corre aqui no Brasil. Então é por isso que, na minha opinião, a melhor opção para todo mundo é investir diretamente em ativos listados na bolsa americana. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido aqui as diferenças, né, os pontos de vista entre investir em ETFs listados no Brasil, que replicam índices americanos, né, que te dão exposição ao dólar, as empresas americanas, mas continuam com seu dinheiro aqui no Brasil, e investir diretamente lá fora, né, mandar o seu dinheiro para fora do país. Espero que vocês tenham dado uma atenção também a esse último ponto que eu falei sobre a proteção patrimonial, que eu vejo muita gente deixando isso de lado na hora de pensar em investir no exterior e pensar na exposição ao dólar. Então, não esqueçam sempre de proteger o seu patrimônio. Antes de pensar em rentabilidade, pensem em proteger o seu patrimônio. E para proteger, para dolarizar o seu patrimônio de fato, você só vai fazer isso investindo diretamente no exterior. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder todos os comentários. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.